Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Leide. Esse bloco é o último de 2024 e eu trouxe uma convidada super especial que eu me encantei com ela e com um pouco da história dela no Mulheres de Honra 1 que gravamos aqui em Alphaville. Estou falando de uma confeiteira, sim, uma professora, porque está na rede, ensina outras mulheres, inspira outras mulheres, mãe, esposa. Vou deixar ela se apresentar. É muito linda. Essa foi a característica primeira quando a gente olha. Bruna Rebelo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Leide. Obrigada, Leide. Um prazer estar aqui. Igualmente. Muito bom mesmo. Eu estou super feliz. Eu também. Bruna, quando todo entrevistado, a primeira pergunta que Leide faz é: quem é Bruna? Se apresenta pra gente. Eu amo essa pergunta, porque há uns anos atrás eu não sabia responder ela. Sabia? Jura? Eu não sabia quem eu era. Então, responder essa pergunta hoje é muito lindo para mim. Meu nome é Bruna Rebelo, eu sou filha de um Deus maravilhoso. Eu sou esposa do Fernando, mãe da Lolo. E eu sou muito, muito, muito feliz exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer, que é ser professora de confeitaria. Então, Perfeito. Hoje eu consigo mudar a vida de muita gente através de algo que eu amo muito, que é fazer bolo. Então, eu faço isso hoje com muito amor, com muita alegria, com muita honra. E isso é importante, porque é a parábola dos talentos, né? Ela é quando a pessoa quer aguçar aquilo que realmente o Senhor coloca e destina e entende o propósito, Sim. A caminhada é leve. Mas vamos começar com a Bruna filha, essa filha do Deus vivo. Bruna, conta um pouquinho pra gente a tua história de fé. Eu nasci e cresci em lar cristão. Certo. Então, meus pais já eram convertidos quando eu nasci. Eles são de uma igreja evangélica, só que de uma igreja muito rígida. Então, Tradicional. Bem tradicional. E aí eu cresci debaixo daquela rigidez, né? De você não pode usar calça, não pode furar a orelha. Fui crescendo, não pode pintar unha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E você não entendia essas proibições? Não comemorava Natal, não comemorava Páscoa, não comemorava nada. E eu não entendi o porquê. Porque acho que nunca me foi explicado. Sim, né? era imposto. Era imposto. Perfeito. Então, aquilo foi criando algo ruim dentro de mim. E eu acabei que eu nunca tive, 19 anos da minha vida que eu fui obrigada a ir à igreja. Eu nunca tive uma experiência minha com Deus. Então, para mim, aquele Deus era um Deus ruim. Né? De proibições. Era um Deus de proibições, de que eu não podia fazer um monte de coisa, sabe? O que eu vou fazer aqui? E a igreja era uma liturgia. Tenho que ir, vou lá, Sim. Compro meu papel, meu domingo e acabou. Exatamente. E aí, né, como jovem, a gente vai crescendo e vai vendo aquele monte de coisa errada de outros jovens fazendo. Enfim. E aquilo foi criando algo muito ruim dentro de mim, até que chegou um dia que meus pais viraram pra mim: não, tudo bem, você já tá maior, não quer ir mais? Então tudo bem, não vai. Eu tenho um irmão mais velho, ele parou de ir também, né, antes de mim, então eu já tinha uma abertura. Então se ele não vai, eu também não vou. O respaldo tá aí. O respaldo tá aí. O direito tá adquirido. Mas em contrapartida, eu fui criada de um jeito muito bom, né? Então eu sempre tive os conceitos cristãos à minha volta. Então Sim. eu fui criada desse jeito. O ambiente era bom. O ambiente era muito bom, né? Apesar de vários problemas que a minha família teve, né? Meu pai, quando eu tinha 11 anos, foi internado com alcoolismo, dependência química, uma depressão profunda. Foi internado e a nossa vida começou a mudar depois disso. Né? Adoece a família, né? Adoece toda a família. Foi algo maravilhoso que Deus foi trabalhando ali. Hoje eu vejo o cuidado de Deus, né, na nossa família. Não entendi o porquê, mas hoje entendi entendi o porquê, mas hoje eu entendo. E eu parei de ir à igreja quando eu tinha 19 anos e saí de lá com ódio, né? Não quero conta. Não quero. Nunca mais vou pisar numa igreja. E era o que eu falava pra todo mundo. Não vou, não gosto, não quero. Os amigos dos meus pais, né, sempre teve amigos crentes. Eles iam na nossa casa, era Bruna, sobe e põe saia. E aí eu já ficava, ai, não acredito. Tanto que eu achei que eu nunca mais ia querer usar saia na vida, mas eu amo usar saia, graças a Deus. Que bom, não ficou no trauma, né? Não, esse não ficou no trauma, o resto eu tive que tratar. Mas eu sempre tive essa coisa, sabe? Ai, mas me incomoda. Casei com 25 anos
E aí, depois que casou, então, né, não tive nem mais esse contato. Meu marido não teve uma criação religiosa. Sim. Assim, diferente de mim, que era traumatizada, ele não tinha trauma, mas ele também... Não era nada. Não era nada. Ah, acredita? Ah, não sei. Então, sempre foi desse jeito. Sim. E em 2021, o Fernando, meu marido chama Fernando, o Fê perdeu o pai no Covid. E aí deu aquela bagunçada, principalmente na cabeça dele. Então ele já teve que começar a rever outros conceitos, né? Principalmente da vida dele, de como ele estava levando as coisas. Sim. E aí a gente foi indo, começamos a fazer terapia, começamos a conversar um pouquinho mais. Em 2022, um casal de amigos falou para ele, acho que antes, né? A gente fazia muito mastermind naquela época. Sim. E aí no mastermind a gente conheceu o Paulo Vieira. E em 2022, o Fernando comprou os ingressos para a gente fazer o Método CIS do Paulo Vieira com um casal de amigos. E ele falou, são 4 dias, assim, assado, vamos, já comprei. Eu olhei pra cara dele e falei, ai... Não faz isso comigo. Faz isso comigo. Que eu vou ficar 4 dias... No último dia eu vou ficar 24 horas lá. Como que eu vou sair de um lugar 7 horas da manhã? Eu não dou conta, não. E já sabendo mais ou menos a linhagem, né? Ou não? Não sabia. Eu não sabia muito bem o que esperar. Sim, sim. Só que fui, né? Eu falei, ai, tá bom, vai, já comprou, pagou uma caro, vamos. E aí fui. E nesse momento, em 2020, a gente teve a nossa vida profissional, financeira, completamente mudada. Então, ele veio trabalhar comigo em 2020. A gente trabalha no digital. Eu sou professora online, então a gente teve um boom muito grande em 2020 na pandemia. Acabou que a gente ganhou muito dinheiro muito rápido. Então, a gente ficou deslumbrado muito rápido. Sim. Né? E isso acabou levando a gente para um caminho muito ruim em um determinado momento. Certo. E aí a gente foi pro Método CIS. E aí foi lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. No final do evento, o Paulo vai lá na frente e fala assim, e faz um apelo. Quem queria aceitar Jesus? Porque ele não falava... Paulo não fala tão abertamente, assim, no Método CIS, né? Sim, sim. Mas ele vai muito para um lado espiritual em muitas coisas. E como ele falava de um lado muito lógico para algumas coisas, para mim, eu sempre precisava de um lado lógico e racional para eu conseguir entender. Sim. E aí Fernando levantou a mão na hora e eu levantei a mão, a gente aceitou Jesus ali no Método CIS. E aí Paulo falou, saindo daqui, procura uma igreja. E aí a gente foi procurar uma igreja. Aí a gente entrou em contato com um casal de amigos que a gente tem, que a gente sabia que já ia numa igreja. A gente não sabia nem o que fazer, a gente não sabia como entrar na igreja, eu não sabia nada, né? Eu só conhecia a igreja dos meus pais. Sim. E aí fui pra igreja, só sei que eu chorava tanto, que eu tava sem entender, mas eu entrei naquela igreja com um sentimento de vergonha. E se alguém me vê aqui? Que vergonha. Era algo do passado que já estava querendo voltar. Eu falei que eu nunca ia entrar numa igreja. O que eu tô fazendo aqui? O seu eu do passado querendo voltar. E tanto que aquele dia a gente chegou atrasado, a gente perdeu o louvor, sabe? Quando... Sim. Para não chegar no mesmo, né? E aí eu sei que a gente entrou na igreja, a hora que a gente entrou na fileira, e eu sentei, uma moça que estava do lado do Fernando levantou e foi falar com ele. Era uma aluna minha. E eu falei, meu Deus do céu. E aí fomos para a igreja, aí na igreja teve o apelo, o Fernando levantou de novo, eu falei, Jesus, cadê esse homem? Fui atrás dele. E aí começou, o Fernando se converteu muito rápido, acho que como ele não tinha os traumas, né? O primeiro amor foi rápido. Muito rápido, foi assim, instantâneo. E muita gente vinha falar com ele, trazer mensagem para ele, gente que não conhecia ele, sabe? E eu falava assim, por que as pessoas só falam com você? Ninguém fala comigo. E eu levava muito tudo para um lado muito racional, muito lógico, assim, sabe? Sim. E aí Deus começou a fazer um trabalho em mim que doeu. Foi tirar toda essa casca. Foi. E aí não foi fácil. Me converter de verdade, assim, até o dia que eu entreguei minha vida inteira na mão dele, não foi um caminho fácil pra mim. E aí você estava na zona de conforto, né? Porque de uma certa forma estava tudo bem, né? Tava materialmente tudo bem. falando, estava tudo bem. Materialmente falando, estava tudo bem. Mas mas assim, o luto veio pra trazer à tona alguns questionamentos que ele poderia ter interno e que não passava. Sim, e que não passava. Então, a vida do Fernando, eu fui vendo que foi sendo muito transformada. A gente tinha muito problema Ele era muito workaholic, ele sempre colocava o trabalho na frente de tudo. Sim.
E o pai dele era assim também. Então, foram coisas que ele foi mudando, né? Ele foi trocando essas prioridades. Mas, para mim, foi muito difícil, porque Deus mexeu no meu ego, na minha vaidade, na minha arrogância. E aí, as coisas... Você se sentia arrogante? Não, eu achava que eu era Tava vivendo humilde, normal, humildíssima. simples, normal, mas não era. Nem um pouco. E esse confronto? Foi muito forte para mim. Muito forte. Foi o Espírito Santo ou foi revelação? Foi revelado essa... O Espírito Santo foi trabalhando comigo. Mas toda palavra que eu ia, ele esmagava. E eu tava num processo de burnout, né? Do que eu fazia. E eu já não aguentava mais, assim. Eu queria largar tudo mesmo, assim. Jogar a toalha. E eu tava num processo de identidade, de que eu não tava me conhecendo. Eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim, que eu queria preencher com coisas materiais. Sim. E eu sempre procurava alguma coisa. Eu sempre quis mudar de casa. Não, vamos mudar de casa agora. E vamos Achava mudar, que era vamos isso. Vamos mudar. Eu achava que era isso. E vamos agora... ganhei dinheiro, vou comprar o que eu quero. Comprar carro, comprar bolsa, comprar roupa. E aquele vazio não era preenchido de nenhuma forma. E eu não entendia. Eu falava, o que é isso? Tá faltando alguma coisa. E sempre na minha vida tava faltando alguma coisa. Eu tinha tudo, mas estava faltando. Eu tinha um casamento maravilhoso, uma filha linda, uma família ótima, uma casa, sabe, que eu nunca nem sonhei ter a casa que eu tinha, a casa que eu tenho. E mesmo assim eu faltava, sabe? Não basta. Não basta. O que é? E aí Deus foi trabalhando nisso comigo. E eu ia para a igreja, recebia a palavra, era para mim, eu saía de lá chorando, começava pro meu lado racional e falava assim, não, 1.500 pessoas na igreja, não é possível que era para mim, tem tanta gente. Fala sério. Fala sério, vai que é outra pessoa. E profeta falava comigo. E eu não, mas ele deve ter visto isso em algum lugar. Minha vida é pública, todo mundo vê a minha vida, não é possível. Sim. E eu não conseguia acreditar em nada, assim. Até que teve um dia, e eu tentava ir em outras igrejas, né? Essa primeira igreja que a gente foi a Pura Fé, em São Paulo. Sim. E o Fernando queria ficar lá. Só que eu falava, não, vamos para outras. E eu fui em várias igrejas, assim, igreja católica, fui em várias. Para entender o que é que estava faltando ainda. Para entender o que estava faltando ainda. E tinha igreja que falava o que me agradava. E eu falava, então gostei dessa. Tá confortável, Vou ficar. Só que eu ia na Pura Fé e era muito confronto em cima de mim. E eu saía de lá esmagada. E eu falava, não quero ir. No lugar de melhorar a identidade, estava gerando outra crise, não era não? Tava me gerando outras crises. Perfeito, mas é isso, né? O confronto, né? O pai faz o que com o filho para educar? Exatamente isso. Só que eu não entendia. Sim. Né? Eu falava, eu aceitei Jesus, ele devia melhorar a minha vida, não piorar. O que tá acontecendo? Sabe? Sim, então eu não tinha esse entendimento. Sim. E aí eu ia em outras igrejas e eu queria muito ir em uma igreja para ouvir um pregador específico. E aí eu fui lá 3 vezes. Todas as vezes que eu ia, ele abria o culto e dava a palavra para outra pessoa. Eu falava, não é possível. Não é para mim isso não. Não é possível. Aí a terceira vez, não foi nem ele. Era outro e foi um grupo de louvor da África, de criança. Aquele povo é muito fervoroso. Muito fervoroso e eu sempre fui mais calma. Sim. E aí eu saí de lá tão atordoada que o Fernando olhou pra mim e falou assim, você desiste agora ou o que você vai querer? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Falei, tá bom, beleza. Aí à tarde, vamos lá Pura Fé? Vamos. Só que 3 dias antes, eu tava com ele, com uma amiga minha, na cozinha de casa, chorando e falando, amor, manda todo mundo embora, fecha essa empresa, vamos viver o que a gente tem, porque eu não aguento mais, sabe? Pra mim não dá mais, quero fechar, eu não quero mais fazer isso. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá ficando louca, sabe? A sua idade. Olha o que você tá falando. Que cansaço foi esse aí? Sabe, o que é isso? Que fardo pesado é esse? Que fardo pesado é esse? E trabalhando pra você, né? Trabalhando pra mim. E aí, a gente foi no domingo à noite na Pura Fé. E aí quem atendeu a palavra foi o pastor Lucas. E era um pastor que eu não gostava. O pastor Lucas, ele grita. E eu nunca gostei de ninguém que gritasse. Calma, tranquila. Eu queria, né? Sim. Que falasse comigo ali, de boinha e tal. E eu só sei que na palavra, o pastor Lucas repetiu as exatas palavras que eu falei 3 dias antes com eles. Você tá querendo então fechar sua empresa?
Mandar todo mundo embora? Que mimada! Quando você pede pra Deus transformar a sua vida, mas aí quando ele vai fazendo as coisas, você quer desistir? Não aguenta o processo. Você não aguenta? Aí eu só sei que ali o Espírito Santo me pegou, assim, foi... Qual é a dúvida agora? Qual é a racionalidade que vai vir nisso? Agora você não tem desculpa. Agora não tem o que você falar. E aí, a partir daquele momento, eu me joguei. A resistência foi embora. Toda a minha resistência foi embora. E Deus não conseguia falar, teve que usar outra pessoa para falar, né? É. O que o Espírito Santo já estava trabalhando, você não queria ainda entender, e agora eu vou ter que colocar uma pessoa. Não usou a mula, usou tanta. Vai ter que usar uma pessoa. Você vai ter que ir para aquele lugar para você ouvir o que eu tô falando com você e você não tá conseguindo ouvir. E eu tava fugindo de lá. Fugindo de lá. E aí, daquele momento, eu me entreguei mesmo. Falei, tá bom. Eis-me Tá bom, aqui. Senhor. Se é isso, então tudo bem. Tá na sua mão. Minha vida é sua. Faz o que o Senhor quiser. Aí, doeu. Aí é que veio mais agora. Aí que veio mais. Aí ele esmagou. Tirou gente, tirou amizade. É incrível como muda, né? Muda. A primeira coisa que mexe são com pessoas. Uhum. As pessoas ficam achando que quando você vem pro reino, a primeira coisa que você perde é quem tá em sua volta, que você acha que vai estar com você para tudo. Não, só que não vai, né? Não vai, porque a caminhada é diferente. A Bruna de antigamente é diferente. E você entender que você não se sente mais acolhido naquele meio que era confortável para você. E que Deus vai lhe colocar em outros ciclos que você... Deus me perdoe, mas chega até a ter uma preguiça social. Porque você fala assim, meu Deus, eu tava com amizade de não sei quantos anos. Por que agora eu vou ter que começar tudo de novo? É. Não dá, Bruna, Dá. aquela... Ai, meu Deus, eu casada com filho, agora vou... Tudo de novo. E É. o Senhor fala, minha filha, é desse jeito que eu quero. Pois é. Para seguir o meu chamado é assim. É. E o que foi mais que doeu nessa caminhada, Bruna? Que você hoje diz assim, até hoje eu lembro que... Eu tive que fechar empresas que eu tinha, que doeu, que eu não entendia o porquê. Sim. Eu tive que encerrar ciclos de amizade. Que doeu. Que doeu muito pra mim. Doeu, assim, demais. Eu não entendia. Teve amizade que me machucou muito, né? E que eu precisava sair, só que eu não entendi, que Deus foi me mostrando, né? O caminho que eu tinha que me livrar daquilo. Deus falou sempre comigo muito através de sonho. Sim. E teve uma época que eu comecei a ter sonhos, assim, sonhos de cobra dentro da minha casa, escorpião, barata na minha cama, sabe? De coisas horríveis, assim. E aí eu comecei a entender algumas coisas e de processos de pessoas dentro da empresa, de quem que a gente deveria mandar embora, quem que deveria ficar. Tudo através do discernimento espiritual mesmo. Tudo. O Senhor trazendo a memória, trazendo à tona, Tudo. sem ter ninguém falando, indicando. Tudo o Senhor. Tudo o Senhor falando e direcionando pra gente, de alguma maneira, assim, pra mim ou pro Fernando. E usando pessoas à nossa volta pra direcionar a gente mesmo. Então, foi um caminho muito dolorido, assim, pra mim. Sim. O bom é que, assim, eu falo pro Fê, que é meu marido, que eu não seguia, né? Eu não seguia Cristo, só que eu sempre fui cristã sem seguir, assim. Então, eu já tinha... E sua mãe lhe entregou no altar, né? Então, a filha já existia. A filha do servo... E aí, eu sempre fui a diferente, sabe? Eu nunca gostei de balada. Eu nunca gostei de música, sabe? Muito mundana. Esse tipo de música. Eu nunca gostei. Eu nunca me vesti de maneira vulgar, sabe? Então, eu sempre tive todas essas questões. Então, essa parte, pra mim... Não foi difícil. Não foi difícil. Deus mudou muito o meu jeito de se vestir, né? Eu não era vulgar, mas eu usava muita barriga de fora. Sim. E aí eu fui sentindo isso, sabe, dentro de mim. O Espírito Santo, ele vai trazendo. Muito, muito, assim. Então mudou meu guarda-roupa. Ele te convence, né, na verdade, do pecado e do juízo. E na época eu tava usando... Meu sonho sempre foi ter o cabelo comprido. Só que meu cabelo não... Ele começa a crescer, eu não tenho estrutura pra ter cabelo comprido. Ele é muito fininho. Sim, sim. E aí teve uma época que eu falei, quer saber, eu vou botar alongamento. E aí eu coloquei. E aí foi indo, aí me converti. Aí teve ano passado, no final do ano passado, eu me batizei em julho. Aí eu quis colocar um maior. Aí eu coloquei. E aí meu cabelo começou a despencar, Leide. Mas assim, eu tirava tufo, assim, de cabelo da mão. Sim.
E Deus falava assim comigo: eu quero você de volta como você era. A sua identidade. Porque Deus estava trabalhando na minha identidade. Era muito louco, assim. Perfeito. E eu batia de frente. Não é isso que eu quero. E pra mulher o cabelo é a vaidade, né? Não é isso. E eu sempre usei cabelo curtinho, Sim. né? E eu falava assim, não, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Teve uma palavra também que eu fui e que era só vaidade, né? A figueira cheia de folhas, Sim, só que sim. não estava dando fruto. Sim. E eu falava, meu Deus. É lançada e cortada fora, É misericórdia. lançada e cortada fora. E aí eu comecei a ouvir aquilo. Falei, quer saber? Tá bom. Fui lá, tirei, cortei meu cabelo curto de novo. E aí, triste. Mas assim, triste, chateada. Só que todo lugar que eu passava, todo mundo falava do meu cabelo. Nossa, que linda! Nossa, gente que não me conhecia. Assim, Sim, sim. ia na recepção de um prédio. Nossa, seu cabelo é maravilhoso. E eu ficava assim, Senhor... Ela tá brincando. Não é possível. Assim, tava andando no shopping, uma mulher me parava, eu amei o seu cabelo. E eu ficava assim, não é possível. Eu usei 5 anos esse cabelo. E ninguém reparava? Assim, falavam que combinava comigo, mas desse jeito? Não é possível. E aí, sempre que eu voltava atrás, assim, ai, acho que eu vou deixar crescer agora, acho que meu cabelo já tá ficando saudável de novo. Deus fazia do mesmo jeito. Um monte de gente começava a falar comigo. Cabelo lindo! Até eu aceitar. O dia que eu aceitei de novo, ficou normal de novo, assim. Às vezes alguém fala, nossa, esse cabelo super combina com você e tal, mas não daquele jeito, sabe? Não precisa mais ter essa afirmação. Não precisa mais dessa afirmação. Então, entende, é isso aqui que eu quero de você. Então, Deus foi trabalhando muitas coisas, assim, em mim, sabe? Na minha vaidade. Sim. Para eu realmente aprender a diminuir. É uma fase que, quando a gente entende o que Deus quer para nós, até a gente entender o que Ele quer e usar o propósito dele para aquilo que a gente faz, a gente não entende como é que casaria tão bem. Como é que eu posso ser professora de confeitaria e posso exercer o propósito de Deus? Como é que eu posso ser advogada e cumprir o propósito? E aí o Senhor fala, o que é lógico é nosso. O Senhor nunca vai usar a lógica. Não. Deus nunca vai usar, porque Ele não precisa. Ele é Deus. Ele só vai falar. Ele fala, Ele faz. E a obediência é a chave de tudo. Na passagem da Bíblia, em todos os momentos. Quando Moisés foi mais teimoso, que ele feriu, ele deixou de entrar na terra. E a gente vê isso, mas a gente tem um coração tão teimoso, a natureza pecaminosa, que a gente ainda se desafia nisso. Para querer entender, né? E eu tinha um problema muito grande com a obediência. Muito grande. Dentro de casa, na sua vida? Dentro de casa. E foi exercer essa... Eu tive que aprender a obediência. E para mim não foi fácil. Não foi fácil, porque eu não era uma filha obediente, eu era rebelde. Sim. Esposa obediente, então, Deus, Jesus. Mas também não era feminista, né? Ou era? Eu era um pouco. Eu era. É por isso que chama de Fê hoje, porque Fê teve muita paciência, né? O Fê? O quê? Você não tá entendendo. E ainda são sócios. Somos sócios. Então é um desafio. Ele sofreu, viu? Comigo. Porque aí eu poderia querer aumentar mais a opinião e que a dele não se... Porque é difícil. Eu e meu marido também somos sócios. E é muito difícil. A gente tem que estar realmente em Deus, né? Totalmente. Porque eu... É saber separar também, Você quer né? bater de frente com ele, né? Sim. Não tem jeito. Porque é a nossa natureza. A opinião é opinião. É a minha realidade de mundo e outra realidade de mundo. É uma criação. Você foi criado de um jeito, ele foi criado de outro. Os seus traumas são um, o dele é outro. E casar isso para dar certo, e quando dá certo, manter dando certo, é um desafio diário. É um desafio muito grande. E a obediência, para mim, foi um desafio maior ainda, assim. Então, Deus foi trabalhando a obediência em mim de uma maneira, assim, surreal. Para eu realmente entender que o controle não é meu, não está na minha mão. E abrir a mão do controle, para mim, foi muito complicado. A caminhada deixa de ser leve. Pela sua mente, não pelo que Deus faz. Porque o mesmo Deus que te supriu, continuará te suprindo, mas agora com a direção somente dele, né? Somente dele. Bruna, me conta uma coisa. Quando você teve essa conversão, ela na sua família, como é que ela foi gerada? A comunicação, assim, como é que eu posso... Criei minha filha esse tempo todo, ela nunca veio. Veio nesse momento. E seus pais, assim, a questão da igreja, a liturgia muda, né? De uma certa forma, pelo que você foi criado e hoje o que você é. Porque acaba que não casa ainda com o que eles vivem. Sim. Porque você fala de comemorações. Hoje você faz comemorações, você usa a calça. Sim.
Você usa um brinco, você se maquia. E aí, como é que funciona isso hoje na família? Olha, pro meu pai foi algo muito mais fácil, assim, né, de entender. Meu pai sempre teve a cabeça mais Aberta para essas aberta para essas coisas. A minha mãe era mais Sim. fechada. A minha mãe sofreu um pouco, assim, quando eu me converti. Você via que ela estava num misto de sentimentos, que ela estava feliz. Porque voltou pro caminho. Voltei pro caminho, né? Aceitei Jesus, eu estava vivendo, né? Assim, só que eu não estava na igreja dela. É coisa de mãe, né? Porque acaba que a opinião formada é a dela. Eu sentia isso. Sim. Né? Eu me batizei no dia do aniversário dela, que ela estava fazendo uma festa em casa. E eu ia chegar 1h30 da tarde, era um almoço, ia começar 12h30. Eu dormi na casa dela, saí de manhãzinha e eu ia voltar, né? Só que ela, a semana inteira, pegou pesado comigo. Assim, sabe? É meu aniversário, você não vai estar aqui. Mãe, eu vou me batizar. E assim, o batismo foi... Não tinha ninguém lá. Né? Não foi ninguém. E a família do Fê que queria ir, eu não deixei. Sabe, aquela semana do batismo foi muito difícil, assim. Muita retaliação, né? Até de uma certa forma. Muita. E trazendo a desobediência... Totalmente. Para a sua vida de novo. Quando, na verdade, você estava obedecendo o chamado que Deus já colocou ali. Agora é a hora. E você tinha que entender o pai que você serve. E a filha realmente nunca consegue enxergar uma decepção da mãe e não se sentir culpada. Por mais que a gente não que a gente sabe que está certa, a gente quer deixar que ela sempre se ache certa. Sim. Né? É um sentimento que hoje eu sou mãe, você é mãe, você sabe que no final de tudo posso estar errada, mas diga que eu estou certa. Eu posso estar aqui errando agora, mas me deixa aliviada que eu estou certa pela experiência que eu tenho de vida, que você vai respeitar a minha opinião. E essa leveza você não teve nesse momento tão bonito da sua vida, que foi o batismo. Mas sua mãe hoje já consegue conviver com suas datas, com sua... E aí, antes mesmo do batismo, ela já ia às vezes com a gente na igreja, na nossa igreja. Sim. E aí eu lembro que um dia ela tava assim, ela ficava ali dura, né? Porque é muito diferente, né? A igreja que a gente vai é muito diferente. Tem banda, tem louvor, a gente canta, a gente, né, levanta os braços, é muito vivo, bate palma. Porque tem igreja que não pode nem bater palma. Exato. Não bate, não bate, pode né? Bate palma. E aí, teve um dia que ela tava do meu lado, inclusive eu nunca nem contei isso pra ela. Ela tava do meu lado e eu fiz uma oração ali dentro da igreja. Falei, Senhor, quebra isso na minha mãe, para que ela consiga entender que o Senhor tá em qualquer lugar. Qualquer lugar. E que o Senhor se move em qualquer lugar. E que ela pode te sentir aqui também. E aí teve um culto que ela foi com a gente que ela se entregou tanto. E ela falava em línguas. E sabe, eu vi que... E aí ela foi se entregando. E hoje ela vai com a gente várias vezes. Ela continua ainda na igreja dela, né? Ela vai ainda. Só que eles vêm aqui com a gente. É muito gostoso. E aí vai abrindo a mente. Sim, sabe? aceitando o novo, né? E hoje eu e o Fê, a gente mergulhou, né, de cabeça. Então, tá bom, Senhor, tá chamando? Então tá bom. A gente mergulhou mesmo. Sim. Então a gente começou a ler a palavra, a gente começou a estudar a palavra. A gente começou a fazer curso de teologia. Então, hoje, às vezes, a gente consegue passar coisas para eles que eles nunca conseguiram me explicar. Eu consigo abrir as escrituras e mostrar para eles. Era tudo muito imposto, né? Então, eles vão no Natal em casa, sabe? Então, tem toda uma questão que acho que Deus vai trabalhando de todas as formas. É o Espírito Santo que convence, não tem jeito. De todas as formas, assim, de ver, nossa, poxa, isso aqui talvez não seria tão legal, não estava tão legal eu fazer desse jeito, eu posso fazer pelo outro. Sim. E eu acho que Deus me mudou demais, Leide. Eu era uma filha muito rebelde, respondona. Eu batia muito de frente, principalmente com a minha mãe, assim. A gente não tinha um relacionamento muito bom por conta disso. Assim, qualquer coisa que ela falava, eu rebatia. Com rebeldia mesmo. Então, a minha mãe viu eu ser transformada. Não tinha como ela não entender o que você estava passando. E a Bíblia, ela é clara, né? As escrituras estão aí. Se você conhece e quer ouvir a voz de Deus, é só ler a Bíblia.
Exato. Ele vai te dar até o discernimento de como é que você... Ah, mas o pastor, todo domingo você tem culto. E pode ler a mesma palavra, vai ter várias formas de você interpretar aquilo ali. Vai ser uma parte que vai ser para falar sobre a esposa, vai ter uma parte que é para falar sobre o filho. E assim Deus vai colocando pessoas no nosso caminho para trazer a palavra pura, viva e eficaz, que é a palavra de Deus. Sim. E o povo, quando deixa de entender a palavra e vive mais a religião, eu acho que é nisso que conflita. Conflito Que aí você demais. fica religioso, você não fica aquela pessoa realmente transformada em espírito, o falar em línguas, o avivar, o louvar e se derramar. Eu chego na igreja, eu choro tanto, eu falo, meu Deus, eu acho que o povo tá achando que eu tô com algum problema, mas não é não. É o espiritual, é o mover de Deus ali, você sente, você se arrepia. É tão lindo você sentir a presença de Deus que você fica sem... As pessoas falam assim, gente, como é que ela consegue renunciar tanto? Como é que você renunciou tanto para você conseguir avançar? Essa foi a nossa pergunta do Mulheres de Honra. Se você não renunciasse... Se eu não renunciasse, eu ia estar no mesmo lugar até hoje. Né? Então, se a sua renúncia não existisse, como é que você ia avançar no seu casamento? Não seu marido estava indo para uma direção e você estava teimosa em outra direção. Se você não renuncia, como é que a mãe Bruna ia enxergar uma educação para sua filha? Ia colocar realmente Deus no centro da casa. Sim. Porque o homem, ele pode ser o cristão que for, mas é a mulher que traz Deus para a mesa. E hoje eu vejo isso de uma maneira tão, tão linda, assim, porque eu pego e eu sento com a minha filha, o nome dela é Eloá, a gente chama ela de Lolo. E eu sento com ela, eu abro a Bíblia, eu explico, eu mostro. E às vezes eu vejo ela contando isso para outras pessoas, para os amiguinhos. Sim. E eu falo, é muito bom isso. Sim. Porque ela vai crescer já com essa... E com o temor. isso no coração dela. Exato. Tem que ter o temor, a Deus. Temor. E ensinando isso. E essa é uma parte boa, assim, da minha vida. Porque eu não queria ser mãe. Jura? Eu não queria ser mãe. Assim, não enxergava a lindeza nessa função? Não, eu enxergava fardo. Eu enxergava abrir mão de quem eu era. Era muito você, né? Era muito seu eu. Era muito eu. Por mais que dividir a vida com outra pessoa. Não, mas primeiro assim, lugar era você. Primeiro lugar sempre fui eu. Sempre eu. E eu não queria ser mãe de jeito nenhum. O dia que eu me vi grávida, eu entrei em desespero. E o Fê ainda trabalhava fora, né, como CLT. Foi em novembro de 2019. Ele ainda trabalhava fora. Na pandemia. Quando tava para estourar. E aí eu... foi 2020. Foi 2020. E aí eu entrei em desespero, falei, e agora? Eu tô começando a deslanchar agora. Minha vida profissional tá... Depois de 31 anos, eu tô começando a dar certo, sabe? Demorou tanto pra eu conseguir. Sim. Agora eu fico grávida, eu vou perder tudo, porque eu não vou dar conta. E foi assim que ele pediu demissão. Acho que eu fui pressionando tanto. Sim. E a gente já tinha muitos resultados, né? E aí, acabei conseguindo convencer ele. Em janeiro de 2020, ele pediu demissão. Aí, em março... A pandemia. E a gente trancada em casa, só trabalhei, né? Trabalhei até ela sair. E quando Eloá veio, eu tive que descobrir também uma outra Bruna. Né? A Bruna que não vive só pra ela. Então, acho que Deus foi trabalhando comigo ali, da minha gravidez de Eloá. Sem planejamento nenhum. Sem planejamento nenhum, daquele jeito. Acho que Deus já foi começando a querer me trazer para ele dali, daquele momento. E foi numa fase de isolamento, que estava realmente separada da família. De amigos, de influências, de tudo. Estava voltada realmente agora só ouvir a voz de Deus, né? Aí, ali, hoje, né, eu vejo o mover de Deus em tudo que aconteceu na minha vida até eu chegar aqui. Até a minha profissão, porque o que eu faço não tem explicação, Leite. Eu não... era talentosa, nasceu... Não, eu não sabia fritar um ovo. Me conta, vamos nada. Vamos me falar então aí, como é que surgiu esse talento? Eu era muito perdida. Quando eu me formei na escola, quando eu acabei o colégio, eu queria ficar um tempo parada para descobrir o que eu queria. E meu pai falou, não, vai ficar parada não. E me botou numa faculdade de administração. Só que eu sempre fui muito livre, muito criativa. E uma faculdade de administração acabou comigo. Né? Lingessa total. No segundo ano, eu falei, eu não posso ficar aqui não. Comecei a pegar DP, que não tinha, né? E aí eu comecei a pesquisar o que eu poderia estudar, sabe? O que eu posso fazer.
E aí, eu gostava muito de moda. Se eu falar, vou fazer moda, eu não conheço ninguém do meio. O que eu vou fazer, né? Não vai dar certo. E aí, faculdade de gastronomia naquela época, eu estava pesquisando, era 2008, 2007, por aí. E aí eu falava assim, eu vou fazer faculdade de gastronomia. Minha mãe tinha um buffet. Minha mãe abriu um buffet na garagem da nossa casa. A gente morava na periferia de São Paulo, em Itaquera. Ela abriu essa cozinha e trabalhava pra caramba na época que meu pai tinha depressão. E aí aquele negócio alavancou pra ela, trabalhou, sustentou nossa família por muitos anos com aquilo. Eu falava, minha mãe cozinha mó bem. Mas assim, um negócio totalmente informal. Nada. Né? Daquele jeito bem bagunçado. Sim. De sustento mesmo. De sustento mesmo. E aí eu comecei a pesquisar e aí levei isso para os meus pais. Porque eu trabalhava na época, eu fazia um estágio aqui, outro ali. Foi num estágio na faculdade de administração que eu conheci o Fernando. Conheci ele, 3 meses depois saí. Foi muito rápido, assim. Eu falo que Deus me colocou ali só pra gente se conhecer e começar a namorar. Se conectar e namorar. Só pra isso. Falo, a faculdade de administração serviu só pra esse momento. A partir do momento que eu conheci o Fernando, eu já saí da faculdade de administração. Foi muito rápido. Só foi esse período mesmo. Só foi pra conhecer ele. E aí eu falei pros meus pais, assim, olha, eu quero fazer isso daqui. Eles olharam pra mim e falaram assim, filho, você tá louca? Não frita um ovo. Que talento. Assim, pagava R$500 na faculdade de administração. Como que a gente vai pagar R$1.500 pra uma menina que não frita um ovo? Não tem cabimento. E eu falava, não, pai, vai dar certo, é o que eu quero. A mãe tem buffet, eu vou aprender e não sei o quê. E aí eu só sei que, em algum momento, eles concordaram. Sabe, concordaram meio, tá, tudo bem. Então, mas realmente estava querendo aquilo mesmo? Eu estava querendo muito. Sim. Não sei como, mas assim, eu tava querendo muito. Veio o desejo no coração, acabou. Eu quero, pronto, acabou. E aí, no dia que eu tranquei a minha faculdade de administração, eu tava fazendo um processo seletivo para ser representante farmacêutica, que era o sonho da vida do meu pai, que a gente virasse representante farmacêutico. Eu tenho um irmão mais velho. E aí, passei na entrevista, aí eu mudei de faculdade. Não vou mais seguir esse caminho, obrigada. Coitado, meu pai, o mundo caiu. Mas fui fazer faculdade de gastronomia, me apaixonei pela cozinha. E comecei a trabalhar, fiz estágio, assumi a cozinha da minha mãe, que ela já estava muito cansada na época também. A gente tinha muito conflito trabalhando junto também, porque trabalhava eu, ela e meu irmão. Então, os 3. Não era fácil. E aí fui fazendo a faculdade de gastronomia, depois de um tempo fui fazer uma especialização em panificação. Meu pai queria montar uma padaria, meu pai sempre sonhou em empreender. Sim. Vamos montar uma padaria. Ninguém nunca tinha tido uma padaria. Era sonho. Só sonho. Começamos a investir, a hora que a gente viu onde aquilo ia parar, sabe, o tamanho da proporção, a gente voltou atrás, né? Perdemos algumas coisas, mas é melhor do que... Sim. Avançar e depois não ver o resultado. Exatamente. Aí voltamos, aí abrimos um buffet, né? Saímos da casa deles, porque a casa dos meus pais virou uma bagunça, imagina. Bagunçou um pouco, comércio e casa não... porque minha mãe tinha essa cozinha em Itaquera. E aí meus pais começaram a mudar de vida e tal. Meu pai ficou bem, começou a trabalhar de novo. Sim. E aí comprou uma casa em Arujá, um terreno, começou a construir. Arujá é tipo um condomínio fechado igual... Não é igual aqui, a família é mais simples, mas sim. Nesse mas estilo. Mas já tinha subido de nível. Já tinha subido de nível. E aí a gente montou uma cozinha de novo na Zona Leste de São Paulo. E aí começamos a trabalhar mais eu e meu irmão. Minha mãe já saiu, né? Sim. Mais eu e ele. E aí eu fui trabalhando, casei com o Fê. E quando eu casei com o Fê, nessa época, um pouquinho antes da gente casar, eu conheci a confeitaria. E eu comecei a gostar, sabe, daquilo. E comecei a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, introduzir, porque eu trabalhava com evento. Introduzir nos eventos, os doces. E comecei a trabalhar. E aí eu fazia bolo, meus bolos não eram tão legais, né? Eles ficavam feios, davam umas caidinhas e tal. Sim. E aí eu me casei e no ano seguinte eu fui procurar um médico para fazer uma cirurgia que eu tinha refluxo. E ele falou assim, eu fui procurar na verdade por causa do refluxo. Ele falou assim, você pode fazer uma cirurgia, é tão fácil, a gente só aperta o esôfago e tal. Bem simples de fazer. Eu falei, tá bom, vamos fazer então. Fui fazer a cirurgia. Meu corpo não aceitava a cirurgia. Então, ele me operou em 30 dias, que eu tinha que começar a evoluir a alimentação para uma alimentação sólida, eu regredia. O alimento começava a parar. Sim. No meu esôfago. E eu só sei que esse mesmo médico me operou 3 vezes. E ele falou na terceira assim, Bruna, eu não sei o que você tem.
você deve ter alguma coisa psicológica, procura outro médico. E eu falei, tá bom, então tudo bem. Procurei outro médico, esse outro médico ficou 7 meses só me medicando com todos os medicamentos existentes na face da terra. E eu definhando, né, porque eu não comia. O alimento, ele não... Sempre foi assim, magrinha? Não, era mais cheinha. Sim. E aí o alimento parava aqui e voltava. E eu gostava muito de comer, né? Sim. Porque eu trabalhava com isso. Sim. Então eu sofria muito. E aí, nesse meio tempo de eu ficando doente, definhando, meu irmão foi trabalhar junto com meu pai. Meu pai começou a empreender na área farmacêutica. E eu me vi com aquele negócio sozinha e doente. E aí eu falei, eu não vou aguentar, né? Não consigo fazer isso sozinha. E aí fechei a minha cozinha, né? Vendi tudo. Fui cuidar da minha saúde, né? Que eu fui regredindo, né? Então, de carninha moída, purê de batata, eu comecei a comer sopa. Meu Deus. De sopa, teve uma época... Eu sempre gostei não, né? Teve uma época da minha vida que eu comecei a treinar crossfit. E aí eu fiquei muito apaixonada pelo crossfit. Então, eu gostava muito de treinar. Sim. E aí eu e o Fê, a gente ia junto, a gente ficava... né? A gente adorava. E aí, eu sei que ele comprou um suplemento pra mim com bastante carboidrato. E aí eu fazia um shake desse suplemento, começava a tomar ele de manhã até a noite, para eu ter força para eu ir treinar. Era o que conseguia Era se o que eu alimentar. conseguia me alimentar. Até que um dia fechou tanto o meu esôfago que eu lembro de me sustentar com picolé de limão, aquele frutari, sabe? E aí teve um dia que eu não conseguia mais levantar da cama. A minha mãe, o Fernando foi trabalhar, minha mãe bateu lá na minha porta. Eu abri, ela falou, filha, pega suas coisas, vamos pro hospital, eu não aguento mais ver você desse jeito. E aí fui pro hospital, eles me internaram. Fiquei 1 mês mais ou menos internada. Eles... No soro. No soro não, Na sonda. na sonda. E aí eu já tava voltando saliva, né? Que eu ia salivando, prendia, ficava o dia inteiro assim. E aí eles falaram, Bruno, a gente não sabe o que você tem, então vamos fazer uma cirurgia exploratória para ver o que está acontecendo, porque nos exames a gente não enxerga, a gente não sabe o que é. Eu falei, bom, tá bom. Ele pode ser que a gente tenha que abrir seu abdômen. Eu falei, tudo bem, se vocês resolverem, tá tudo certo. Faz o que tem que fazer. Nessa calma não, né? Chorando, né? Horrorizada. Nessa calma, assim, eu fiquei muito calma no hospital. Eu não... Sem saber o que tinha. Ainda abrir você para explorar, não. Eu entrei em desespero. Assim, em nenhum momento eu entrei em desespero. Assim, a minha mãe, claro, né? Levou um monte de gente lá, oraram por mim. Eu fui ungida. Aconteceram muitas coisas ali, mas eu tava numa paz que eu não sei te explicar. Porque eu sempre fui muito ansiosa. Sim. Mas eu tava assim, vai resolver. Não sei o que é, mas vai achar. Não sei o que é. O meu desespero era, se não achar e eu não voltar a comer, assim. Esse era o meu desespero. E eu só sei que eu subi pra cirurgia. E aí, a hora que eu acordei no centro cirúrgico, a primeira coisa que eu fui fazer foi colocar a mão na minha barriga. A hora que eu coloquei a mão no meu abdômen, não tinha curativo, né? Eu falei, cara, não abriram o meu abdômen. E aí, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, se eles não abriram, é porque eles não acharam nada. Sim. E eu não vou conseguir comer. E aí, eu lembro de eu estar na maca, entrando no quarto, o Fê me esperando na porta e falou assim, tá tudo certo, resolveram tudo. E aí, eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, obrigada. E ali naquele momento, eu voltei à minha vida normal. E foi o quê? Afinal de contas? Criou uma fibrose no meu esôfago. Ele foi fibrosando e foi fechando até tampar. Gente. Até tampar 100%. Aí tampou 100%. O estômago virou. Não sei como que foi acontecendo isso no meu organismo. Eu só sei que eles limparam. Nada que era para acontecer no pós-operatório aconteceu com você. Nada que era para acontecer. Aí aconteceu isso. Aí eles me arrumaram. E aí eu fiquei com acompanhamento médico algum tempo e tal. Mas voltei a comer muito rápido. Engordei bem rápido também. Sentiu saudade da comida. Nossa, desesperador. E aí voltei a trabalhar de casa. Só que agora da minha casa, no meu apartamento. Morava num apartamento de 67 metros. Sim. Aí eu fazia marmita fit, porque como eu fazia crossfit, a galera me pedia e começou a dar muito certo. Então eu fazia marmita fit num pedaço da semana, no outro eu fazia bolo e doce. E aí a minha casa virou uma loucura. Fez o que sua mãe fazia. Fiz. Colocou a empresa dentro da casa. Só que num apartamento de 67 metros, né? Sim. Da minha mãe era um sobrado enorme. Sim. E aí comecei a fazer isso, começou a dar certo. Aí as marmitas começaram a dar certo, eu arrumei sócios, abri uma empresa. E até que o dia o programa da Ana Maria Braga me convidou para participar de um quadro. Sim. Bruna, se inscreve. Leide, não sei como isso veio parar na minha mão. Até hoje eu não sei explicar.
como que um produtor da Globo conseguiu meu contato e veio falar comigo. Porque eu não era nem o perfil dos outros participantes. Os outros participantes eram perfis totalmente, assim, diferentes do meu. Sim. E eu falei, bom, tá bom. Fui aprovada no dia do meu aniversário. Eles me ligaram. Olha, você foi aprovada. Falei, ah, legal. E aí eu fui pra lá, pro Rio de Janeiro, gravei. E aquilo, toda a prova, eu ia muito bem. Toda a prova eu ia muito bem. E eu era muito elogiada. E eu falava, caramba. E aí eu voltei pra casa. Não tinha data pro programa ir ao ar. Eles falaram, daqui uns 3 meses vai ao ar. Eu não podia falar absolutamente nada daquilo. Só que aí, como eu tive que gravar algumas coisas fazendo bolo pra mandar pra eles, eu comecei a fazer isso nos meus stories. Então, eu recebia o bolo de cliente, eu gravava e ia postando nos stories. E aí as pessoas começaram a perguntar, nossa, o que é isso? Você ensina? Não sei o quê. E aí o Fê virou pra mim e falou assim, meu, tem tanta gente pedindo, você devia ensinar. E eu já dava aula em escola, né, de confeitaria. Sim. Eu, cara, como que eu vou ensinar isso? E aí eu pedi ajuda pra uma colega de confeitaria. Ela falou, Bruna, olha, eu faço assim, assim, assado. Falei, tá bom. E aí eu fechei a empresa de marmita fit, né? Mais uma falência. Sim. Eu falei, eu vou viver isso daqui. E aí começou a dar muito certo. Nichou mesmo. Falou, é isso aqui agora. É isso daqui. E é extremamente nichado, né? Porque eu sou conhecida no mercado pela cobertura de bolo que eu trabalho. Sim. Então é mais ainda. Eu sou muito nichada. Então as pessoas me conhecem pela cobertura do bolo. Então é mais nichado ainda. Então, e aquilo começou a dar muito certo. E os meus bolos, eles começaram a ficar bonitos, assim, com a prática, porque eu nunca tive esse talento. Não era seu dom mesmo. Não era meu. Você foi desenvolvendo essas habilidades. Falar não era um dom meu. Assim, eu não sabia falar. Eu não Câmera, sabia. então, piorou. Não sabia. E já foi treinada na Globo. Já fui treinada na Globo. Que massa. O primeiro vídeo que eu gravei pra esse produtor, eu acho que eu gravei mais de 50 vezes. Eu tenho o vídeo até hoje. Eu falo, gente, quem é essa Bruna? Não conheço. Não conheço. E eu sei que, assim, Deus me entregou esse talento, essa profissão. Ele me entregou mesmo, porque... Já estava na sua preparação, né? Para o que Deus ia fazer. Não veio de mim, assim. Não foi algo que nasceu comigo. Tenho uma plena certeza disso. Você se permitiu. Sim. E fui vivendo. Né? E ainda colocou o marido no jogo. Coloquei o marido no jogo. E é bom porque, de uma certa forma, é a mesma linguagem. É porque a visão do negócio é dele, né? É meu caso. Eu sou executora. Eu executo. Eu executo. Mas quem tem a visão do negócio não sou eu, é ele, né? É o talento que Deus dá a cada um, né? A administração nunca foi para você. Então, nunca. Como é que você ia conseguir administrar um negócio? O Senhor é perfeito. Lidar com pessoas, né? O Fernando, ele tem um dom tão lindo com pessoas que eu fico olhando e falo, cara, eu queria ter um pouquinho disso. Essa habilidade, né? Essa habilidade que ele tem e que eu vejo que é um dom de Deus muito lindo na vida E quem dele. executa, Bruna, não consegue planejar muito, não. A gente é muito agitada, né, não? Muito. Porque, assim, se tem isso pra fazer, pode me dar que eu faço. Agora, o planejar já não é comigo. Eu já fico ansiosa, porque tem que acontecer amanhã, né? E aí, quem é muito de executar, esses traços a gente não vai ter, não. É de Deus, é talento. É talento total. Mas aí você observa que algo de dentro de casa foi que te inspirou, por mais que seu pai falasse, né, que eu queria que você fosse tal coisa, você ali não se sentia segura. Não. Numa profissão que poderia te dar uma rentabilidade mais rápida. Sim. Porque você não precisava passar por tanta coisa, né, para fazer um curso. Eu ia ter segurança, né? Ia ter segurança. Ter um carro, um celular, eu ia viajar. Sim, e aí você empreender, você tá numa zona de perigo, né? Já quebrou uma empresa. Quebrei. 3. 3? 3. E aí você se vê num programa de televisão sem ser nem colocado ali o nome. Como é que essa pessoa chegou até mim? E depois descobriu quem foi que te... Não sei até hoje. É mesmo. Não sei até hoje. Coisa de Deus mesmo, não se explica, não. Ninguém explica. Não sei até hoje o que aconteceu pra eu estar ali naquele lugar, assim. E eu sempre fui muito insegura. Então, eu sempre tive muita insegurança. Então, não se acreditava? Você não se acreditava? Não, jamais. Até eu me converter, eu ainda não acreditava em mim. Sempre tive muito problema de insegurança. Você não passa isso. De síndrome de... Quando eu entrei em burnout, uma síndrome de impostora gigantesca. Eu olhava e falava assim, não, isso daqui não veio de mim. Eu não sou boa desse jeito, não. Então, eu sempre tive isso, assim. E hoje... E foi o que Deus trabalhou em mim, assim.
E também não foi pela força do seu braço, né? Não foi. Essa profissão realmente não foi pela força do seu braço. Jamais. Você vê como Deus... É algo assim, deixa eu ver se eu estou entendendo e você vai me corrigir, se eu estiver errada. Na sua trajetória de fé, o Deus repreensivo de uma Bruna desobediente não casou. Não. A identidade de Bruna não estava gerada dentro de casa. A autoridade paterna e materna que Deus deixou na terra não gerava essa obediência. E Deus teve que gerar essa função de filha mesmo para entender. Porque tem gente que primeiro quer ser servo para depois entender a função de filho. Sua posição veio de ser serva depois que você entendeu realmente que você... Sim, é filha. É filha. Aí você, o ex-me aqui, né? Porque tem gente que fala assim, eu sou serva. Mas para você é filho. Para você entender o pai que você serve. E muita gente às vezes não sabe. E aí tem essa crise de identidade em outros períodos da fé mesmo. Sim. Né? Porque é um momento de cura interna o tempo todo. Essa Bruna de antigamente pode ter deixado ainda alguma coisa que lá na frente... eu tinha isso, não sabia. Mas o Espírito Santo vai convencer, vai trazer. Foi a desobediência, foi a insubordinação, foi a lógica que para servir a Deus não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Quem quiser falar, é porque, humanamente falando, não é. A prova viva é sua vida, porque imagine, né? Uma cirurgia que era para dar certo e que era um espaço de tempo curto, se transformou nisso. E ali dentro você viu pessoas de fé orando por você, porque Deus traz para perto. Sim. Quando veio na fase do casamento, o marido que Deus te colocou, a pessoa que veio para o teu caminhar, porque é o livre-arbítrio também, Sim. que você trouxe para sua vida, ele teve um amor, aquele primeiro amor, primeiro que você, uma Sim. pessoa de caminhada. Uhum. E hoje você vê que a leveza que há, o caminhar com Deus, você era para ter, você só vem enxergar depois que você está vivendo agora a plenitude do que é servir a Deus. Sim. E a sede da Bruna de hoje é grande. Enorme. É enorme. Sim, é uma sede que eu quero muito mais, né? Não se sacia. Eu não me sacio mais com um pouquinho, sabe? Eu não consigo nem entender com alguém que acha o suficiente só ir uma vez por semana na igreja e ali tá bom. É o mergulhar, né, Bruna? É o mergulhar. E hoje as experiências que você pode dizer assim, você hoje consegue, com a sua profissão, o propósito, hoje você entende o que é que Deus te colocou nessa profissão, você hoje consegue enxergar isso? Sim, consigo. Eu ainda tenho algumas questões com algumas coisas que Deus ainda vai agindo dentro de mim. Sim. Mas eu consigo ver, assim, hoje com mais clareza. Sim. Os direcionamentos que Deus faz pra gente. Porque antes eu não entendia. Antes, acho que Deus tinha que me provar muito, Deus tinha que me mostrar muito, sabe? De diversas maneiras para eu entender que aquilo vinha dele. Hoje é mais fácil. Então hoje... Tá leve. É porque a partir do momento que a gente cria um relacionamento com ele, fica mais fácil da gente se entender. Sim, você fica próxima. É igual você ter um marido que você não conversa. Sim. Você nunca vai saber o que ele gosta, o que ele quer. O que ele tá pensando. O que ele tá pensando, né? É um relacionamento de filho. É um relacionamento de filho. Então, por ter esse relacionamento tão profundo, eu consigo muitas vezes entender que Deus me entregou isso daqui. A gente tem um podcast também só para falar de Deus. Sim. E foi muito legal também o que aconteceu. Porque eu tava um dia no carro, pensando no meu propósito, como Deus tinha me chamado, como que eu tinha que usar a minha voz. E aí, o Espírito Santo falou comigo naquele momento no carro. Eu sei que eu voltei para casa com o nome do podcast. E o formato que deveria ser. E eu entrei no escritório do Fernando. Amor, Deus me deu uma ideia maravilhosa. Ele falou o quê? A gente vai fazer um podcast, vai ser esse nome, com o pastor Lucas, que é o nosso pastor. Aí eu só sei que o Fernando ficou olhando assim pra minha cara. Amor, calma. Né? Vamos pensar melhor. Sim. Não é assim, né? Vai envolver o pastor Lucas. A executora em ação, né? Eu falei, não, amor, mas vamos conversar com ele. Ele, calma. Eu sei que eu engavetei até o dia que Deus começou a me apertar. Demorou uns 2, 3 meses. Aí eu olhei pro Fernando e falei assim, amor... Tá na hora. Tá na hora. Ele falou, então, vamos com calma, então, falar com o pastor Lucas. Eu falei, amor, se Deus botou no meu coração, ele vai botar no coração do pastor Lucas também. Se o pastor Lucas não concordar, é porque, então,
não foi Deus que colocou no meu coração. E tá tudo certo. Aí a gente não faz. Ele, mas você não quer fazer sozinho? Eu falei, não. Foi desse jeito que Deus me entregou. E aí eu só sei que eu mandei uma mensagem pro pastor Lucas. E depois de um tempo ele me respondeu, a gente marcou, ele foi lá em casa. A hora que eu falei pra ele, ele olhou pra gente e falou assim, sabe que eu orei e pedi pra Deus colocar alguém no meu caminho para que eu conseguisse ter mais voz para falar da palavra de Deus. Mas eu não imaginei que ia ser por vocês. Você foi a resposta de Deus. E aí eu olhei, e aí eu só agradeci a Deus e a gente começou a fazer. Tá sendo um projeto lindo, porque eu fico ali só com o meu papel, né, para descontrair, pra gente conversar e tudo mais. E ele vem com uma palavra muito forte que tá edificando, mudando a vida de muita gente. Então, glória a Deus. A sua influência está influenciando o reino de outra forma, através de um outro produto. Sim. É o dar a voz, né? Daquilo que Deus quer pra gente. É o Café com Lady, é isso. É para falar de fé, para falar de como você, cumprindo os princípios que Deus quer na sua vida, a caminhada fica leve, você vai entendendo o que Deus quer. Sim. Ai, Bruna, você tem uma paz tão grande que eu fico assim, querendo mais. Mas o nosso tempo está acabando. Poxa. Foi muito leve. Foi muito bom nossa conversa. Bruna, eu quero te agradecer. Eu quero deixar aqui agora como uma última mensagem. O que é que a Bruna de hoje pode falar para esse povo de casa sobre sonhos e sobre a fé? Deixa uma mensagem pra gente. Hoje eu entendo que quando a gente tem um sonho muito grande, Deus que colocou isso no nosso coração. E que se a gente for obediente a Ele, entregar a nossa vida na mão dEle, Ele vai fazer esse sonho acontecer. Então, se é da vontade dEle, vai acontecer, eu tenho certeza. Hoje eu vejo assim, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer na minha vida. Eu não sei como Deus vai fazer, o como é com Ele. Mas que vai acontecer, vai. Mas que vai acontecer, vai. Amém. Então, é ter essa fé... inabalável e ter essa profunda confiança no caráter de Deus, porque o caráter dele não muda. Sim. É imutável. E por mais que possamos ser imperfeitos, ele continua sendo perfeito e fiel para cumprir. E se demora, às vezes é porque a gente não está fazendo o nosso papel. É uma escola, né? É uma escola. Tem que estar preparado para receber. Sim. E confiar que ele vai fazer. Tá vendo aí? O segredo é confiar. A fé, aquela fé que remove montanhas, aquela fé igual um grãozinho de mostarda, se tiver daquele tamanho, já é suficiente. Vamos manter nossa fé, nosso foco sempre no Senhor. Não é religiosidade. É entender o que Deus quer. Eu não vim aqui para ser advogada nessa terra. Essa é a minha profissão para Deus, ó. Mas o que eu faço dela e o propósito que Ele quer para a minha vida, o propósito que Ele quer para a vida de Bruna, professora de confeitaria, que tem essa voz hoje no mundo dela, é isso que Deus quer. É através da vida dela ela edificar outras vidas. Gente, eu estou impactada. Uma pessoa nova desse jeito, com tanto testemunho e com a bagagem dessa de fé e muita emoção, né? Porque acabou sendo muita emoção. Bruna, muito obrigada. Deus te abençoe, a tua casa, a tua família. Amém. Teus celeiros sejam sempre fartos, prosperidade em todas as áreas de sua vida. E muito obrigada pela sua disposição. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma delícia de papo. Obrigadão. Obrigada. Deus abençoe. Ficamos por aqui com mais um Café com Lady. Até a próxima.